Amém. Pai, nós mais uma vez nos encontramos na Tua casa, porque queremos ouvir a Tua voz, ó Senhor Deus. Muito obrigado pela facilidade que é concedida a nós em podermos abrir a Bíblia, a Tua palavra, ó Senhor Deus, e termos a liberdade também de explaná-la, ó Senhor. Ajude-nos, ó Senhor, a cada dia, que este momento tão precioso que é de estar na Tua casa em comunhão com os Teus filhos, ó Senhor Deus, isso nunca, ó Senhor Deus, venha acabar, conforme nós ouvimos no Salmo 133, nunca venha a acabar aqui no nosso país, ó Senhor. Embora as forças malignas, ó Senhor Deus, estão querendo calar, fechar as igrejas, ó Senhor Deus, mas a Tua palavra nos diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a Tua casa, ó Senhor. Nós queremos te suplicar mais uma vez nesta noite, que o Teu Santo Espírito, que trabalha em silêncio, ó Senhor Deus, esteja trabalhando no silêncio, no oculto de cada coração nesta noite, ó Pai. Nós te agradecemos e te suplicamos ainda que cuide, tome conta deste Teu servo, que ora fará uso da Tua palavra. Agradecimento este em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem assentar, queridos. Irmãos, este é um versículo, ou melhor, este é um livro dentro dos sinópticos, que nós chamamos, dos quatro primeiros livros, separando o Evangelho de João. É um livro em que, no princípio, ele era uma pessoa, assim, muito afoita. Ele fugia um pouco da realidade, tanto é que ele foi separado por um certo período, porque nós sabemos que os excessos às vezes atrapalham o bom andamento da obra de Deus. E este, se nós colocássemos, dentro das narrativas, dentro da história bíblica, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro a ser escrito. E observamos que este fato narrado aqui, estes versículos que nós estivemos lendo aqui, só é escrito aqui no Evangelho de Marcos. Ele não é escrito em nenhum outro evangelho, não é escrito no Evangelho de Mateus, nem de Lucas e nem de João. Somente aqui que nós encontramos esse texto, somente aqui que nós encontramos este milagre. E Marcos, começa a falar do capítulo 1, versículo de número 14, até o capítulo de número 10, sobre o ministério do Senhor Jesus e os milagres do Senhor Jesus. Então, esse período que ele esteve ausente de um cenário, ele teve um tempo para refletir, repensar, e agora ele coloca para nós algo extraordinário. Então, aqui neste evangelho, ele fala a respeito da cura de um surdo e um gago de Decápolis. A palavra nos diz que o Senhor Jesus, ele saiu de Tiro, passou por Sidom, chegou até a Galileia, que as pessoas chamam de mar, até a Bíblia coloca como mar da Galileia, mas na realidade nós sabemos que não é um mar, é um grande lago. E aí então ele entra na cidade de Decápolis, ou melhor, uma das cidades, porque Decápolis quer dizer 10 cidades. E ali naquele local que o Senhor Jesus encontra este homem enfermo. E a narrativa, a palavra nesta noite vai ser a respeito deste homem. O que fez com que este homem fosse curado? O que levou este homem a ser alcançado pela misericórdia divina, pelo milagre messiânico? O que levou este homem a ser alcançado? O que poderá levar você a ser alcançado por um milagre messiânico nesta noite? O milagre do Messias nesta noite. Existem algumas situações que nós precisamos nos ater, existem algumas situações que eu preciso prestar atenção, existem algumas situações que eu preciso abrir o meu coração e deixar que o Messias venha trabalhar. Eu preciso. E o Messias quer trabalhar, o Senhor Jesus quer trabalhar, mas é necessário que você entenda que nós possamos aceitar o querer dele em nossas vidas. Ele não tem que aceitar o nosso querer. Nós que precisamos aceitar o querer dele para sermos transformados e para sermos alcançados pela sua infinita misericórdia. E dentro deste primeiro ponto, eu quero destacar com os irmãos que tirou o homem de local. Do versículo 31 ao versículo 33, que nós já estivemos lendo, nos meus apontamentos,
A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidão até o mar da Galileia, região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. O que nós podemos observar aqui? O que nós aprendemos aqui? Que o Senhor Jesus, ele precisou tirar o homem do local onde ele estava. Porque se ele permanecesse no local onde ele estava, certamente ele não seria curado. Às vezes você, ou muitas pessoas, têm até a vontade de vir à igreja. Algumas pessoas têm o desejo de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele cuide, para que Ele trate, mas continuam ou permanecem junto de um grupo que o impede que ele saia para receber essa graça, para que ele receba este milagre da parte do Senhor. E o Senhor Jesus, então, quando chegou naquele local e viu aquele rapaz gago e surdo, o Senhor Jesus tirou o homem do local. E é justamente isso que precisa acontecer com muitas pessoas. Você precisa se desvencilhar, você precisa sair de onde você está e permitir que o Senhor haja ou venha agir na sua vida. Se eu permaneço no local de sempre, no local onde as pessoas estão com uma palavra contrária ao que o Senhor está fazendo ou quer fazer, você nunca será alcançado por esta misericórdia. Mas aquele rapaz ouviu o chamado do Senhor Jesus e saiu do local onde ele estava. E é justamente isso que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus espera de cada ser humano, de cada pessoa que ainda não entendeu, que ainda não foi alcançada pela salvação ou pela ação salvífica do Senhor Jesus. Então eu preciso ouvir e preciso atender o chamado. Às vezes nós falamos assim, não, eu frequento a igreja tal. Você pergunta à pessoa, você é membro de qual igreja? Não, eu frequento tal igreja, determinada igreja. O frequentar a igreja não o tornará, não vai fazer de você um servo do Senhor. É necessário que você saia de onde você está e queira se tornar uma nova criatura. E aquele homem, ele não ouvia e ainda era gago. Então o Senhor Jesus chamou aquele homem, tirou do local de onde ele estava, para que ele pudesse agir na vida daquele rapaz. Às vezes existem muitas coisas dentro de cada um de nós, muitas coisas dentro de cada pessoa, e essas pessoas não querem abrir mão dessas coisas que estão dentro dela, que é uma ação cultural, algo que ela aprendeu ao longo dos anos, mas ela não quer tirar isso de dentro dela, não quer se apartar desta situação. Então fica difícil do Senhor agir. Mas aquele rapaz, embora tivesse essas duas dificuldades, ele reagiu ao chamado do Senhor Jesus. Aí você pode até me perguntar e até questionar, como ele pôde ouvir Jesus se ele era surdo? Ele viu o Messias, ele sentiu a presença do Messias ali. E ele queria ser uma nova criatura. Ele queria deixar as suas mazelas, as suas dificuldades de lado. Nós podemos observar aqui nesta outra imagem, uma imagem assim, demonstrando que Jesus estava ali próximo, perto daquele jovem, surdo e gago, e Jesus então podendo realizar um milagre na vida daquele rapaz. E uma das coisas que o Senhor Jesus, ele faz na vida daquele jovem, primeiro é fazer com que aquele rapaz pudesse ouvir. A primeira coisa que o Senhor Jesus faz na vida daquele rapaz é que ele pudesse ouvir. Que está aí nesse segundo ponto, que tocou no problema. Que é exatamente o versículo de número 33, pela Bíblia que eu tenho em mãos, e fala assim: e tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. A primeira coisa que Jesus fez foi tocar no ouvido daquele rapaz. Porque a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo falar. A fé não vem pelo falar. A fé vem pelo ouvir.
e ouvir a palavra de Deus. Então o Senhor Jesus ele foi e tocou no problema. E qual o problema de muitas pessoas nos dias atuais? São pessoas que ainda permanecem surdas. São pessoas que têm dificuldades auditivas na área espiritual. E não permite que esse otorrino celeste possa trabalhar nessa dificuldade auditiva. Isso é muito sério, irmãos. Quantas pessoas houve, e de repente aconteceu com muitos de nós aqui, que frequentou a igreja por vários meses ou anos, e sempre estava ali ouvindo, mas parece que a palavra entrava por um ouvido e saía pelo outro. Mas a causa do grande problema do ser humano é porque parece que na hora da mensagem, parece que as pessoas não colocam o dedo no ouvido. Mas há algo que impede que essas pessoas recebam esta palavra. Alguma coisa impede que essas pessoas possam assentar esta palavra no coração delas. Que palavra? Palavra do Senhor Jesus. Ele poderia tranquilamente falar assim, bem, se você quer ser curado, eu vou tratar primeiro da sua língua, para poder conversar contigo, para saber o que você quer. Aí você vai me dizer o que você está precisando. Mas não. A primeira coisa que o Senhor Jesus fez foi aqui. Colocou o dedo aqui no ouvido daquele rapaz. Assim nos diz a Escritura. É justamente isto que muitas pessoas, muitos conhecidos nossos, parentes, familiares, precisam entender. Eu tenho que abrir os meus ouvidos espirituais e permitir que a palavra de Deus entre pelos meus ouvidos. Aí sim, eu ouvindo de uma forma clara, bem audível, eu vou pegar essa palavra e permitir que ela desça até o meu coração. Lógico, ela vai trabalhar na sua mente e depois vai descer para o seu coração. E Jesus ele foi direto no problema. E o problema daquele rapaz era não poder ouvir da palavra do Senhor Jesus. E logo em seguida nós vemos que nessa narrativa aqui, o que aconteceu com aquele rapaz? E quantas pessoas têm os seus problemas, as suas dificuldades, mas não ouvem, não querem ouvir o Senhor Jesus. Não querem ouvir da palavra de Deus. Até conseguem ouvir, conseguem até repetir, mas essa palavra não desce. Essa palavra não vem com clareza para o coração. E aí continuamos a frequentar a igreja, e é bom que você frequente a igreja, porque um dia o Espírito Santo de Deus há de trabalhar na tua vida e fazer com que essa dificuldade auditiva na área espiritual se quebre, se rompe, e os teus tímpanos estejam prontos para receber essa palavra. Jesus foi no ponto certo. E isto acontece em muitas situações, não apenas na área da salvação, mas na área do ensino da palavra, na escola bíblica dominical, nos ensinos que o propósito de discipulado tem colocado aí para muitas pessoas, para a igreja toda e até para as pessoas que não são evangélicas, ou pessoas que pertencem a outra igreja, a outra denominação. Mas existem pessoas que não querem se moldar, não querem ouvir da palavra para ser alcançado por esta própria palavra. Eu quero levar a vida do jeito que eu estou levando. Eu quero continuar vivendo da maneira que eu estou vivendo. Aí não sai do meio da multidão. E Jesus quer tocar neste problema. Tocar no problema que você sabe qual é. Que nós sabemos qual é o problema. O porquê. Porque eu ainda não recebi, não aceitei a palavra do Senhor na minha vida. E o porquê que eu continuo levando esse estilo de vida que eu estou levando, eu estou vivendo. Só você sabe. Só você sabe. Eu não sei, não tenho condições, porque somente o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Eu não sei de todas as coisas, mas nós sabemos, e você sabe o que está acontecendo contigo. O porquê você ainda não teve a sua vida transformada.
Por que o Senhor Jesus ainda não trabalhou, não pôde trabalhar na sua vida? Primeiro, porque você não saiu do meio da multidão. Não saiu do meio da multidão. E segundo, que você não permitiu que ele tocasse na sua área auditiva para receber a palavra dele. Não, essa palavra, o pastor está falando, está mencionando a Bíblia, mas eu não aceito, eu não concordo. Quantas vezes nós, todos que passam aqui pelo púlpito, fazem uso da palavra, mas a palavra não desce. Não, isso aqui, mesmo sendo a palavra de Deus, essa palavra aqui eu não recebo, não é para mim. Isso aqui não é para mim. É a palavra de Deus. Se não é para você, vai ser para quem? Se não é para mim, vai ser para quem? Então o Senhor Jesus chamou aquele rapaz, tirou o rapaz do meio da multidão. Eu quero fazer de você uma nova criatura, mas é necessário que você saia, que você venha até aqui. Eu quero curar os seus problemas, acabar com os seus problemas, mas é necessário que você saia de onde você está e venha até a mim. E uma vez que ele saiu de onde estava, uma vez que chegou até o Senhor Jesus foi lá no ponto certo. No ponto em que muitas pessoas têm dificuldade de ouvir. Pessoas têm dificuldade de ouvir. E ouvir os ensinamentos bíblicos que está aqui na palavra do Senhor. Aí nos deixamos levar pela emoção, pelo campo da emoção. E quando me deixo levar pelo campo da emoção, eu sou um solo fértil para daqui a alguns tempos eu me afastar do Evangelho. Ou então continuar dentro do Evangelho de uma maneira superficial. Um Evangelho de envolvimento emocional. O que nós vemos muito por aí. Muito por aí. Por isso que de repente alguns irmãos não entenderam a minha palavra no início, quando eu falei que nós temos raízes, porque nós estamos pautados na palavra do Senhor, não a nível de emoções. Porque nós sabemos que existem muitas igrejas por aí, que o cantor cristão já foi colocado de lado. Sabemos que muitas igrejas. Não, está tudo mudando. Nós temos que nos adequar ao sistema das igrejas agora, temos que fazer tudo conforme negativo. Se você tem uma identidade, se nós temos uma identidade, nós precisamos demonstrar e mostrar a nossa identidade. Aquele rapaz, naquele momento, ele demonstrou que tinha uma identidade. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser alcançado pela misericórdia do Senhor. E saiu de onde ele estava. E ele chegou até o Senhor Jesus. No versículo de 33, da parte B, nos diz assim: Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Aí alguns irmãos falam assim, eca. Alguns irmãos falam, eca. Mas era um costume. Daquela época, o entendimento deles, que havia um poder na saliva. Que a saliva era algo curativo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós sabemos perfeitamente a quantidade de bactéria que existe e que você transmite para outra pessoa através de um beijo. Sabemos perfeitamente. Mas naqueles dias, se entendia que havia um poder na saliva. E esse poder foi demonstrado até porque aconteceu o milagre. Jesus fez um lodo e passou na língua daquele rapaz. Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Agora sim, aquele homem, uma vez, nessa outra imagem aqui, representando através dessa figura, nós vemos aqui o Senhor Jesus olhando fixamente para este rapaz. Agora nós podemos conversar. Primeiro porque você ouviu. Você tem condições de ouvir o que eu tenho a dizer a você. E agora nós podemos conversar. O que mais está acontecendo na sua vida? E essa pergunta eu quero transferir para você, para cada um de nós, inclusive para mim mesmo. O que está acontecendo com você? Nós que já recebemos essa palavra, nós que já fomos alcançados por esta palavra, nós que
Já pegamos esta fé em ouvir a palavra do Senhor, e agora o Senhor Jesus está querendo conversar, dialogar com cada um de nós. O que mais eu posso fazer por você? O que mais? Em que área eu posso te ajudar? E quantas áreas existem em nossas vidas que nós precisamos ser tratados? Tratados pelo Senhor Jesus, pelo médico dos médicos. Mas eu preciso colocar essas dificuldades diante dele. Nesse outro slide nos diz o seguinte: em seguida pôs os dedos no ouvido do homem, já foi mencionado, tratou primeiro a audição para depois tratar da fala. O toque de Jesus é diretamente no problema, já mencionado também. O seu problema é a dificuldade em ouvir, de receber esta palavra. Falamos nesta noite, ouvimos louvores aqui à frente, os irmãos aqui, falando a respeito do Espírito Santo de Deus. E é justamente Ele que tem essa capacidade de trabalhar nessa situação auditiva tua. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence. Mas eu preciso entender. Eu preciso sair do meio da multidão. Eu preciso permitir que o Senhor toque na minha vida. Por mais absurda que possa parecer, porque parecia absurdo para muitas pessoas Jesus pegar a saliva e colocar na língua daquele rapaz. Por mais absurdo que possa parecer hoje, por mais absurdo que possa parecer para você a respeito de salvação, que negócio de salvação é este? Não existe nada de salvação. Eu sou uma pessoa boa, eu sou um excelente pai de família, eu sou uma excelente esposa, eu sou um filho magnífico. Por mais que pareça algo assim insignificante, mas é de grande relevância. De grande relevância. Abrirmos nossos ouvidos, conversarmos com o Senhor e falar: Senhor, tem algo a mais na minha vida que precisa ser tratado. Tem algo a mais. Terceira parte, quando diz assim: deu uma palavra. Deu uma palavra. O Senhor Jesus não precisou fazer um discurso no meio daquele povo. O Senhor Jesus deu uma palavra. Apenas uma palavra. Efrata. Abra-te. Mas aquele rapaz pôde receber essa palavra porque agora já estava pronto. Já estava preparado. Da mesma forma, quando nós saímos dos nossos lares, saímos de nossa casa, já saímos preparados para ouvir a palavra de Deus. Muitos vêm com a intenção de receber a palavra, de ter a sua vida transformada. E já saem de casa preparados. E no primeiro momento aqui na igreja, ao ouvir um louvor, ao ouvir uma oração, o Espírito já começa a trabalhar. E a própria palavra nos diz que não é pelo muito falar que sereis ouvido. Não é pelo muito falar. Jesus mencionou apenas uma palavra, deu uma palavra para aquele rapaz que está no versículo número 34. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro. É impressionante que mesmo sendo Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, ele olha para os céus e pede que o Pai o ajude. Mesmo sendo Filho de Deus, mesmo sendo o Messias, mesmo sabendo quem era ele, ou quem ele era, ele olha para os céus e pede ajuda ao Pai. Não, eu vim, já sei qual é o meu propósito, aos 12 anos de idade, eu já estava lá no templo conversando com os sacerdotes, com os sumos sacerdotes, então eu vou tranquilamente, eu vou resolver esse problema aqui. Tranquilamente. Mas não, irmãos. A simplicidade, a humildade, a dependência total do Pai. É isso que precisamos ver também, a dependência total do Pai. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe, Efrata, que na realidade é Efrata, que significa abra-se. Abra-se. Abra-se o quê? Os ouvidos. Que você possa ouvir. Que você possa e venha entender. Porque o que eu digo a você é algo de suma importância. O que eu digo a você, palavra do Senhor Jesus. Porque hoje em dia se ouve muito por aí, eis que te digo. Tem que ser daqui, tem que sair daqui. Tem que sair daqui. É aqui que está a palavra. Aqui que estão as promessas. E abriu-se o ouvido daquele rapaz.
E ele pôde então entender o que ele tanto precisava, a dificuldade que ele carregava há tanto tempo. Aí nessa outra imagem nos mostra Jesus tocando, pelo menos numa imagem, né, significando que Jesus tocando na língua daquele rapaz. Abre-te. Abre-te. E agora nós vamos conversar, nós vamos falar. Agora nós temos condições de dialogar. O propósito de Jesus ao curar, primeiramente, a audição foi para que o homem ouvisse sua voz. O propósito de Jesus ao curar, primeiramente, a audição foi para que o homem ouvisse a sua voz. Eu não quero bater muito nessa tecla, mas é necessário. Você tem que ouvir, abrir os seus ouvidos para receber esta palavra. Enquanto você estiver com o ouvido fechado, com o ouvido lacrado, você não vai receber nenhuma palavra, nem aqui, nem em nenhum outro lugar. Enquanto estiver com o ouvido fechado. Mas a partir do momento que eu permita que o Senhor trabalhe na minha vida, vai ser tudo transformado, irmãos. Bastou uma palavra do Senhor. Aliás, nós até entoamos um louvor aqui. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Mas será que esse cântico que é entoado nas igrejas retrata uma realidade na vida de tantos ouvintes? Basta uma palavra do meu Deus? Será que retrata uma realidade? Será que eu creio verdadeiramente? Quantas vezes nós encontramos pessoas pela rua, até pessoas que, os irmãos que saíram na sexta-feira e conversaram com as pessoas que são moradores de rua, quantos deles sabem cânticos espirituais? Quantos deles conhecem, ou pelo menos gravaram, alguns versículos? Quantos deles? Mas a grande realidade é que muitos deles, se ouvissem verdadeiramente a palavra do Senhor, não estariam vivendo a vida que estão levando. E o Senhor, ele não tem culpa de nada neste mundo, porque o ouvido de muitas pessoas permanece fechado. E ele está mostrando a você mais uma vez nesta noite, por uma palavra, que o seu poder auditivo seja recuperado, que seus tímpanos sejam restaurados, para que você tenha condições de ouvir o que o Senhor Jesus quer fazer na vida dele. Na quarta parte nos diz, realizou o milagre. Realizou o milagre. Irmãos, hoje em dia, há uma facilidade tão grande de realização de milagres, uma facilidade tão grande de realização de milagres, mas de milagres de fala. Porque o verdadeiro milagre começa aqui dentro. O milagre da transformação. Se eu tenho uma vida transformada, o milagre vai acontecer. Aquela mulher chegou e simplesmente tocou na orla das vestes de Jesus. E ela foi curada. Só tocou. Falamos ainda há pouco, basta uma palavra. Jesus falou para aquela família, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E então o Senhor Jesus pôde realizar um milagre. No quarto lugar, realizou o milagre, que vai do versículo 35 ao versículo de número 37, que nos diz, com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele o proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Quão impressionante seria se os nossos vizinhos, nesse outro slide aqui nos mostra o rapaz já demonstrando que estava ouvindo, podendo ouvir os ruídos. Quão impressionante seria se os nossos vizinhos pudessem olhar para cada um de nós, principalmente daqueles que ainda não tiveram uma vida transformada, pudesse olhar e falar assim, olha o que o Senhor fez na vida deste homem, olha o que o Senhor Deus fez na vida desta família. Ele faz
tudo muito bem. Ele não faz nada pela metade. Às vezes nós é que cortamos, nós é que impedimos uma ação completa e contínua dele em nossas vidas. Mas tudo o que ele faz, faz muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. As pessoas estavam impressionadas. Impressionadas. E esta mesma visão precisa acontecer nos dias atuais. As pessoas precisam ver algo diferente no povo de Deus, e esse povo que não pertence, embora seja amado da mesma forma pelo nosso Deus, esse povo tem que ver uma mudança. Tem que ver uma mudança em cada um de nós. Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. É só olhar ou lembrar de onde nós viemos, onde nós estávamos. A Bíblia é bem clara quando diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Imagine ser inimigo de Deus. Tantas pessoas, você às vezes cria uma inimizade, gera um inimigo, né, humano. Agora imagine um inimigo divino, que é o Senhor Deus. E a palavra nos diz que nós éramos inimigos de Deus. Mas Ele, na sua infinita misericórdia, Ele nos chamou. Sai do meio da multidão. Vem para cá. Porque eu quero transformar a sua vida. E a nossa vida foi transformada. A tua vida foi transformada. A vida de cada um de nós aqui nesta noite, a vida foi transformada. Porque ouviu e entendeu o chamado do Senhor. Abriram-se-lhe os ouvidos. E essa palavra aqui no grego quer dizer imediatamente, euteos. Imediatamente, logo, em seguida, tão somente creia. Essa simples palavra aqui não quer dizer tudo isso aqui. Imediatamente. Se nesta noite ouvires a voz do Senhor e não endurecer o seu coração, imediatamente haverá uma transformação na sua vida. Porque a salvação é um ato, não um processo. Imediatamente. Logo. Em seguida o que? Em seguida, após ouvir a palavra, tudo mudou na minha vida. Tão somente creia. Essa palavra quer dizer também, tão somente creia. Então creia que nesta noite o Senhor pode fazer maravilhas na sua vida, transformar a sua vida, Umas 2 ou 3 semanas atrás, está aqui a nossa nova irmã em Cristo Jesus. Ela entendeu perfeitamente. E ao ouvir o chamado do Senhor Jesus, a irmã ergueu logo um dos braços. A irmã se faz presente em nosso meio nesta noite. Porque ela sentiu a presença do Espírito e não colocou a mão no ouvido, o dedo no ouvido. Mas ela falou: Senhor, eu estou aqui, eu quero ir ao teu encontro. Até a canção daquela falecida, da Ludmilla, né, que fala: quero ir ao teu encontro. Quero ir ao teu encontro. Essa deveria ser uma canção que reinasse no coração de muitas pessoas. Eu quero ir ao teu encontro, Senhor. Quero ir ao teu encontro. Partindo para o final, para a parte conclusiva, assim como Jesus mudou a vida daquele homem, Ele também quer mudar a nossa. Assim como Jesus mudou a vida daquele homem, Ele também quer mudar a sua vida. Ele mudou, transformou a vida daquele rapaz. E Ele também quer transformar nas nossas vidas. A vida não apenas das pessoas que ainda não entenderam o plano de salvação, ainda não entenderam do sacrifício do Senhor Jesus ali naquela cruz do Calvário, mas também de pessoas que já entenderam a ação salvífica do Senhor Jesus, que já foram lavados pelo sangue do Cordeiro, mas ainda estão acorrentadas, são prisioneiras e precisam, sabe, Senhor, eu não estou te entendendo, eu não estou te entendendo.
Quantas famílias estão vivendo em dificuldades? Porque não conseguem ser alcançado por esta ação maravilhosa do Senhor Jesus. Quantas famílias estão vivendo em dificuldades, irmãos? Moram debaixo do mesmo teto, mas são como dois estranhos. Quantas pessoas vivem juntos, usam uma aliança, mas estão passando por dificuldades, porque não se abre para um diálogo com o Senhor Jesus. Senhor, eu preciso de Ti. E aquele rapaz, ele entendeu perfeitamente que estava precisando do Senhor, porque alguma coisa estava dificultando que ele tivesse uma vida normal. Estava falando na parte da manhã sobre o Salmo de número 1, quando fala bem-aventurado, a primeira palavra, bem-aventurado. E quando nós vamos lá para o Sermão do Monte, o Senhor Jesus fala bem-aventurado, bem-aventurado, quer dizer, feliz, feliz, feliz. E quantas pessoas ainda não alcançaram esta felicidade? Não alcançaram, não porque o Senhor Deus não tenha enviado, não tenha dado condições de você se sentir uma pessoa feliz, mas porque os ouvidos estão fechados. Eu não consigo me comunicar bem com o Senhor. Senhor, trabalhe nas minhas mazelas, nas minhas dificuldades. Ele também quer mudar a nossa vida. Este mesmo Senhor que realizou milagres lá no início da era cristã, esse mesmo Jesus que realizou milagres, tantos milagres lá no início da era cristã, é o mesmo Jesus de hoje, querido. É o mesmo Jesus de hoje. É o mesmo Jesus que está te chamando, querendo tirar do meio da multidão. Eu estou aqui. Eu quero te ajudar. Eu quero te salvar. Eu quero conversar com você. E eu sei que você tem algumas coisas para me contar, para falar para mim. Coisas estas que precisam ser mudadas na sua vida. É o mesmo Jesus, não mudou, não mudou. E nem mudará. É o mesmo, é o mesmo. Se aquele jovem permanecesse quieto lá no meio, e ele vendo a presença do Senhor Jesus ali, mas ele permanecesse lá naquele meio, no meio da multidão, ele continuaria surdo e gago. Continuaria surdo e gago. Vemos em tantos outros textos bíblicos, quando Jesus tira a pessoa e traz para um local específico, tira a pessoa de onde ela está e venha para o meio. Aquele jovem da mão mirrada, Jesus tirou ele lá do canto e trouxe ele para um outro local. E é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. É uma mudança, e mudança radical. Uma mudança radical. A mudança que as pessoas possam olhar para você e falar assim: quem diria? Quem diria? Aquele casamento que está por um fio, voltar à essência do primeiro amor. Quando eu falo a essência do primeiro amor, ela é naquele período de namoro e noivado, e nos primeiros anos de vida conjugal. O Senhor, Ele tem condições de fazer isso. Às vezes as pessoas chegam até a pensar e falar: meu casamento não tem mais jeito, minha vida não tem mais jeito. Não tem mais jeito porque você não quer. Tem jeito sim, tem jeito sim. Meu filho não tem mais jeito, minha filha não tem mais jeito, meus pais não tem mais jeito. Tem jeito sim, tem jeito sim. Depende da forma como você vai falar, depende do seu testemunho diante dessas pessoas. Depende do seu testemunho. Olhe para mim, conforme nós ouvimos aqui em Atos, quando o irmão estava mencionando aquilo no momento ofertório. Olhe para mim, olhe para nós. Veja o que o Senhor Deus fez na minha vida. Veja o que o Senhor Deus fez na vida de João. Olha para nós. E veja que o Senhor tem condições de mudar a tua vida também. Nós vamos orar nesse instante. Estarei pedindo ao Senhor que Ele continue a trabalhar continue trabalhando na sua vida, porque mais uma vez
E com certeza essa não foi a primeira vez que você ouviu da palavra do Senhor. Não foi a primeira vez. E que nesta noite o Senhor Deus possa, que o Senhor Jesus possa se fazer presente, não de uma forma corpórea, mas que você possa sentir a presença do Senhor Jesus e que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na tua vida nesta noite, você venha entender que verdadeiramente você precisa e quer ter uma vida transformada. Pai, em o nome e por amor de Cristo Jesus, nós cremos, ó Senhor, que ainda hoje podes realizar milagres, ó Senhor Deus. Senhor, milagre este, ó Senhor Deus, que nós não entendemos e achamos até que seja impossível, ó Senhor Deus, de acontecer. Mas Tu pode todas as coisas. E em nome e por amor de Cristo Jesus, com base na Tua palavra, ó Senhor Deus, trabalhe no coração desta pessoa. Trabalhe em nossos corações nesta noite, ó Senhor Deus. Senhor, que Tu venhas restaurar, ó Senhor Deus, estes casamentos, ó Senhor Deus, estes relacionamentos, ó Senhor Deus. Senhor, que Tu venha colocar a Tua mão de poder, ó Senhor Deus, porque Tu és aquele que cura, ó Senhor Deus. Tu curas, ó Senhor Deus. E nós podemos, ó Senhor Deus, sentir, queremos sentir a mudança, ó Senhor Deus, e visualizar essa mudança, ó Senhor Deus, na vida de muitas pessoas. E por este motivo que a Tua igreja se faz presente aqui neste local, ó Senhor Deus, para a proclamação da Tua palavra, para poder anunciar a Tua palavra, ó Senhor Deus. E eu Te peço em um nome e por amor de Cristo Jesus, que Tu esteja desbloqueando, ó Senhor Deus, o ouvido destas pessoas nesta noite. Não importa, ó Senhor, a situação que ela esteja vivendo, ó Senhor Deus. Não importa, ó Senhor Deus, aquilo que ela esteja aprisionada no momento, ó Senhor Deus. Quer seja numa bebida, quer seja através de um cigarro. De repente, alguns também, ó Senhor Deus, se apegam na situação por não ser casado, acha que não tem condições de Te receber como único e suficiente Salvador. Mas Tu sempre estarás com os braços estendidos, pronto a receber a cada uma dessas pessoas, a cada um de nós, ó Senhor. Por isso, ó Senhor Deus, colocamos cada pessoa que saiu do seu domicílio, saíram de suas casas, para vir até Tua casa, ó Senhor Deus, para ouvir da Tua palavra, ó Senhor Deus. Eles saíram de lá, ó Senhor Deus. Agora é necessário receber este toque na vida deles, ó Senhor Deus. Que Tu possas trabalhar, ó Senhor Deus. E sabemos que Teu Espírito Santo, Ele não passeia, Ele trabalha, ó Senhor Deus. Que Ele esteja trabalhando neste momento, nesses corações, ó Senhor Deus. A Tua palavra foi anunciada, ó Senhor Deus. Os Teus servos prepararam este banquete, ó Senhor Deus, que é a Tua palavra, ó Senhor Deus. Mas os Teus servos prepararam este banquete para que essas pessoas pudessem receber a Tua palavra, ó Senhor Deus. Entregamos cada pessoa que estão precisando de uma mudança em Tuas mãos nesta noite. Muito obrigado, ó Senhor Deus, porque sabemos e cremos que existe poder na Tua palavra. E é em nome e por amor de Cristo Jesus que nós Te suplicamos e Te imploramos. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.